Olá, eu sou Dimitris Oliveira, sou responsável pela Atento na América do Sul. A Atento é a quinta maior empresa de serviços em Contact Center BPO e líder nos segmentos que atua aqui na América Latina. O cyber, ele é um problema, na minha concepção, hoje endêmico no mundo, né? Existem empresas, infelizmente, na minha concepção, com atos terroristas, porque não deixa de ser uma forma muito brutal de ser atacado e os reflexos que isso tem na organização. Então, se você olhar, tem a empresa que atacou a gente aqui, em um ano eles fizeram mais de 700 ataques no mundo, né? Uma empresa fora do Brasil deles, né? Um grupo, né, terrorista fora do Brasil e que atacaram diversas companhias no Brasil e ao redor do mundo. Então, esse é um negócio que está crescendo, né? Dizem que os grandes desafios do nosso século agora são as guerras virtuais, né? As cibernéticas, como a gente está vivendo agora, com essa questão toda dos cyberataques. Então, o trabalho nosso, junto com os provedores de tecnologia, é buscar caminhos de fechar as portas para que isso não aconteça. A gente passou por uma situação muito difícil, Beth, nesse processo. Eu trabalho há muitos anos, do ponto de vista profissional, talvez tenha sido, talvez não, foi a situação mais difícil que eu já enfrentei na minha vida, porque a gente teve que desligar a companhia por alguns dias, 100%. A gente atende muitas marcas, a gente atende muitos consumidores e a gente foi fortemente impactado. A gente impactou bastante forte também os nossos clientes. A gente sabe e tem ciência disso. E assim, a gente não sairia desse processo sem a colaboração dos nossos clientes e a gente não sairia desse processo sem a colaboração das nossas pessoas. O processo foi duríssimo. Desligar uma companhia como a gente, pelo tamanho que a gente tem, é um negócio complexo. Então, pela primeira vez na minha vida, eu me lembro exatamente como isso aconteceu, foi no domingo, dia 17 de outubro, quando me ligaram 5h12 da manhã, me dizendo que a gente tinha eventual ataque cibernético, e o nosso protocolo estabelece que numa situação como essa a gente é obrigado a cortar todas as comunicações da companhia para dentro e para fora. Então, no minuto seguinte, eu me lembro que eu sentei no sofá e falei, agora, o que a gente faz, né? Porque eu nunca passei por um negócio. Eu já enfrentei muitos problemas de negócio, técnico, não técnico, mas eu nunca passei por uma situação em que você vê a companhia inteira desconectadas, quase 70 mil pessoas paradas por alguns dias, o custo inteiro acontecendo, o faturamento não acontecendo. Então, isso poderia gerar a quebra de muitas empresas. Felizmente, a gente conseguiu, de uma maneira relativamente rápida, recuperar e começar gradativamente a voltar. O impacto financeiro é gigante. Se você olhar nossos resultados, ele é um problema, eu escutei isso de uma pessoa que passou por um problema desse, e ele falou para mim, esse é um problema de cauda longa. Você tem um pico, que foi o que a gente viveu, mas tem alguns meses tratando as consequências desse negócio. Então, o resultado do ano passado, a gente, do ponto de vista de margem, a gente impactou em 46 milhões de dólares. 46 milhões de dólares é muito dinheiro para qualquer companhia e para a gente, que tem uma margem baixa nesse negócio, é muito dinheiro. Isso praticamente destruiu o nosso resultado do ano passado. A gente sofreu no primeiro trimestre desse ano e um pouco agora no segundo trimestre, ainda com os efeitos. E os efeitos são investimento em tecnologia que a gente teve que fazer diferente, que a gente fazia, tivemos que acelerar algumas coisas. Tem algumas coisas de impacto em outros custos, estrutura que a gente teve que mudar, volumes de clientes que alguns diminuíram. Então, tem impacto em todas as dimensões e para todos os gostos, infelizmente. A gente vinha numa trajetória boa da companhia, um processo longo de busca de transformação da companhia e, infelizmente, esse negócio levou da gente uma energia muito importante e de novo, a gente só saímos dessa em função dos clientes. Os ataques, eles acontecem, tem várias formas, mas tem duas formas bastante comuns. Uma forma é o que eles chamam de phishing, que eles mandam um link. Você imagina, numa empresa que tem 150 mil, 200 mil pessoas, a JBS passou isso nos Estados Unidos, todo mundo passou. Você manda um link, a pessoa clica nesse negócio e instala provavelmente um link malicioso e instala algum componente e aí vai.
O outro, que é a menor escala, mas acontece, e se você vai para as dark webs, tem venda de credencial de acesso. É inacreditável isso. Eu fui aprender isso depois que a gente foi atacado. A gente acompanhou e a gente monitorava, mas eu pessoalmente nunca tinha parado para olhar o que acontece nesse mundo. Por uma questão de necessidade de sobrevivência, eu fui entender e de lá para cá eu tenho acompanhado. Tem lá ofertas importantes de qualquer companhia do mundo. Você vai ver lá, tem o nome das companhias e grupos criminosos oferecendo dinheiro em troca de vender sua senha e usuário para atacar sistemas. Então, esse é um processo que ele toca tecnologia, toca processo, mas toca pessoas. Então, ele é complexo. Legislação. Acho que está se adaptando. Esse negócio é relativamente novo para o mundo. O Brasil andou forte desde agosto do ano passado, se me falha a memória, com a questão da LGPD, que é um pedaço disso, porque o cyberataque ele tem uma dimensão de vazamento de informação, onde a legislação brasileira, que segue um pouco a legislação europeia, é bastante forte nisso. E isso, as entidades, né, de dados do governo têm feito um trabalho bastante próximo das empresas. A gente falou muito com o governo nesse período, porque tinha um potencial vazamento de informação nosso. No final, as informações eram todas internas, né? Só bom para os nossos concorrentes, os que, infelizmente, tiveram acesso, porque eu acho que essa é uma outra questão, né? Se material de crime não deveria ter acesso, mas isso eu não controlo, espero que não usem. Mas afeta a gente internamente. Não afetou os nossos clientes, o que para a gente é bastante positivo. E isso ajudou a gente também nesse processo de geração novamente, de confiança e credibilidade com os nossos clientes. Então, a legislação está muito bem estabelecida do ponto de vista de LGPD. Para cyberataque, não tem, né? Os crimes cibernéticos, eles existem, né? Então, ele é tratado como um crime cibernético que é tratado pela Polícia Civil, eventualmente Polícia Federal. Então, está tudo debaixo do código que rege essa questão. O ponto de desafio disso é que esses ataques, assim como outros elementos de cibersegurança, eles acontecem por grupos cada vez melhor estruturados e normalmente fora do país. Então, isso, talvez o que eu acho que poderia acontecer são essas políticas de colaboração internacional. No nosso caso, por exemplo, era um grupo de fora do país, leste europeu, que a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. Então, talvez uma colaboração internacional melhor estabelecida e mais clara ajudaria muito num processo de combate globalizado, porque os ataques agora não têm fronteira, o ataque acontece de qualquer país, de qualquer cidade, a qualquer momento. E a gente tem obrigação, pelo que a gente passou, de ser nesse segmento a empresa mais segura, e eu não tenho dúvida que a gente por todos os investimentos e por tudo que a gente tem feito. Agora, a gente aqui agora, qualquer respiro diferente, a gente sobe os alarmes todos. Você sabe que foi engraçado? Outro dia a gente... E o que acontece? Os sistemas, eles monitoram 100% das máquinas da companhia hoje. Então, se você tentar rodar qualquer software aqui dentro que não está autorizado, automaticamente sobe alarme para o nosso centro de gestão e tem uma ação imediata. É um negócio interessante, parece filme, mas é assim que funciona. Então, e foi graças a isso que a gente pegou o ataque logo no princípio, senão a gente teria tido um problema muito maior. Mas tinha uma pessoa tentando rodar, num dos sites nossos, fora de São Paulo, tentando rodar um vídeo dele lá. Cara, a hora que ele tentou rodar, puf! Aí 5 anos depois a gente mandou alguém para lá, e ele ficou super assustado. Ele falou, cara, não, cara, eu só queria rodar o vídeo, negócio da faculdade. Ele falou, não, cara, isso não tá... Os sistemas travam, eles travam hoje e automaticamente sobe. Só que quando sobe o alarme desse, você sobe na organização. Então tá todo mundo falando, o que é que está acontecendo? Então tem sim um estado de alerta bem diferente do que a gente tinha. A gente melhorou muito com novas tecnologias de ponta para esse negócio. Então, embora tivéssemos, né, a gente fechou mais um pouco as portas com um investimento bastante significativo em ambientes que protejam a gente de eventual cyberataque. A gente é um segmento que é regulado, mas como qualquer segmento, existem várias empresas que simplesmente saem desse ramo da regulação e exercem suas atividades de uma maneira não muito conectadas com as definições. Uma das definições que a gente tem, e que não é o 0303, eu te explico já, é número de contatos, uso de robô, estresse. A gente chama de queimar mail, que é te chamar 50 vezes. Tem uma série de processos que a gente já usa, até porque os nossos clientes exigem isso da gente, né, das empresas, pelo menos dos nossos clientes, né, que eu tenho conhecimento, exigem da gente
um cuidado, uma cautela, porque no final isso pode ter um efeito contrário, né? Como você está me colocando aqui, você e outras pessoas, 50 chamadas, não tenho dúvida que esse negócio te tira a paciência em muitos momentos, né? Então, ele tem exatamente o efeito contrário do que a gente gostaria. O que a gente gostaria é que, e o que a gente busca é, cara, conhecendo você e sabendo que você é cliente do A, do B, do C, do D, e conhecendo o teu comportamento junto com as marcas, eu poderia fazer uma oferta que vai te ajudar. Você pode até nem decidir não comprar, que é isso que acontece, e está dentro dos nossos direitos aqui, mas pelo menos ser assertiva na abordagem. O que acontece aqui em larga escala, como estava acontecendo e acontece, isso queima. Então, acaba misturando as coisas boas que a gente faz no segmento com as coisas não muito boas que a gente faz no segmento, né? O segmento como um todo, não a gente como companhia. Então, a gente tem tido uma discussão dentro da associação, que é como é que a gente garante que as empresas espalhadas, e tem muitas empresas de call center no país, pequenas, etc., e não estou dizendo que elas necessariamente não seguem a legislação, mas quando você tem larga escala e tem isso pulverizado, é mais difícil o controle. Então, o que a gente tem discutido lá dentro é como é que a gente cria alguns mecanismos pela própria associação para que as empresas que hoje têm um pouco de dificuldade em seguir as legislações, elas passem a seguir. Porque isso, na verdade, joga contra o segmento como um todo, né? Isso não é favorável. Por mais que a gente aqui, então, do nosso lado aqui, eu tenho que controlar, fora a lei do 0303 agora, a gente tem multas nos contratos. Então, por exemplo, tem vários contratos aqui que se eu te chamar mais do que 3 vezes no espaço de 24 horas, o cliente me multa, justamente para evitar que eu faça esse processo de estresse de chamadas em cima de você ou de outros consumidores. Então, a gente, para uma empresa grande, eu sempre digo o seguinte, a gente aqui dentro tem regulação externa e contrato de penalização com o cliente nos níveis bastante precisos e minuciosos. Então, e custa caro para a gente, por exemplo, chamar você 3 vezes menos 24 horas para 70% do nosso contrato, 80% do nosso contrato. Porque eu vou ser multado, porque eu tenho que provar no final que eu não fiz aquilo. Então, custa muito dinheiro para a gente. A despeito de podemos discutir se a gente acha ou não acha, a 3, 5, 7, não importa. Tem uma questão, para quem diz que não, mas tem uma questão financeira. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que a gente precisa trabalhar e tem trabalhado é que essas empresas que não têm uma aderência a essas legislações, elas passem a ter ou sejam fiscalizadas da mesma forma que a gente. Então, e aí o 303 que ele vem com uma busca, uma tentativa de identificar o originador dessas chamadas, provavelmente para depois o governo entrar num processo de penalização. Então, eu particularmente acho que a penalização é sempre dura e vai ser sempre dura, e eu prefiro acreditar na conscientização, mas o 303 vai acabar impondo. Qual é o desafio do 303? O desafio do 303 é que todo mundo que faça essas chamadas ativas, esses telemarketings ativos, telemarketing no nosso caso aqui é 10% do nosso negócio, né, na Atento, mas tem empresas que são 90% do negócio. Então, que essas empresas elas acabem com isso, voltando um pouco mais para o eixo e operando nos padrões do selo que a gente tem dentro da ABT, que chama Probari, que estabelece, por exemplo, uma das regras é essa para as empresas que são associadas da ABT. Eu acho que primeiro tem uma questão de tempo, né, janela de tempo. Os outros países desenvolvidos, eles têm esse contato com as revoluções industriais e tecnológicas anterior ao Brasil, por mais que provavelmente uma parte das pessoas que vão ver aqui são de gerações mais novas e não vai nem... Como é que eu nasci no meio desse mundo conectado? Mas não era assim há 25, 30 anos atrás, né? E eu peguei isso. Então, esse é um ponto. Tem uma questão da adoção, acho que a gente foi na curva de adoção de tecnologia um pouco mais tarde. O segundo, que é o comentário que você fez na pergunta, sobre a questão cultural, de fato. Eu vejo, e não é só no Brasil, quando eu olho os países da América Latina, que eu tenho um pouco mais de familiaridade, ele tem um comportamento muito semelhante na pirâmide de contatos com os call centers. Então, ainda tem uma necessidade muito grande das pessoas, principalmente em função da dificuldade com algumas tecnologias ou não confiança em determinados canais digitais, que é um trabalho grande que tem sido feito por todas as marcas. A gente faz parte das discussões de como é que a gente leva o conceito de comodidade com segurança para os consumidores. Então, tem uma questão cultural. E a terceira, eu ainda acredito que está muito inserida nesse contexto, que é
toda a parte de desigualdade social. Ele acaba não permitindo ainda, embora a gente tenha 220 milhões de telefones, mais do que habitante, mas o acesso às informações, o acesso às aplicações, ele ainda é, de certa forma, limitado. As pessoas acabam usando muito mais, para uma determinada camada da sociedade, voz, né, telefonia. E isso vale também para os canais físicos, porque como não necessariamente as pessoas se sentem confiantes em alguns canais, né, elas acabam buscando o olho no olho, né, e também acho que isso é um aspecto cultural, né, as pessoas gostam de falar. Quando o problema é crítico, né, quando o problema é crítico, as pessoas gostam de ter uma outra pessoa, por empatia, por questão, e olhar olho no olho numa loja, como você comentou. Acho que isso é menos necessário quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos ou alguns países da Europa, acho que se viram super bem através de canais remotos com um autosserviço. Então, eu acho que é um misto entre um atraso nosso, né, de ter surfado a onda de tecnologia sem inserção, com uma questão cultural, mas está mudando. E a pandemia, eu acho que ajudou muito nesse processo, nesse sentido. Foi uma catástrofe do ponto de vista humanitário, mas ela acabou permitindo acesso de pessoas que não tinham acesso a canais de tecnologia. E como os canais eram limitados, os físicos, isso acabou acelerando um pouco mais o uso de canais não voz ou canais digitais, em detrimento dos canais tradicionais, principalmente presencial. Então, teve uma evolução nos últimos 3, 4 anos forte com o advento de tecnologia e com inserção, mas ainda acredito que tenha um espaço importante para melhorar. Agora, como eu disse, a tecnologia ela não vai deixar de evoluir. Então, nas baixas complexidades, de fato, vai haver uma automação maior e, consequentemente, isso se volta, quando a gente olha o mercado como está, ele se volta contra a geração de emprego. É verdade, diminui um pouco a geração de emprego. Há um tempo atrás, me perguntaram, foi até dura a pergunta, mas me disseram, você está preparado para... A gente tem hoje no Brasil em torno de 65 mil pessoas, né? E nos países que eu sou responsável, a gente tem em torno de 100 mil pessoas. Me perguntaram, você está preparado para daqui 5 anos que a empresa demita 100 mil pessoas? Eu não estou preparado, primeiro, e 2, porque eu não acredito que isso vai acontecer. Então, vai ter uma mudança de perfil, e aí tem um mercado ainda não explorado. Então, a gente tem feito um trabalho aqui dentro, por exemplo, de pegar parte dessas pessoas que a gente tem e direcioná-la para as outras atividades. Por exemplo, a gente construiu aqui dentro perfis de automação. A gente pode treinar essas pessoas em plataformas de automação de mais baixa complexidade e fazer essa migração. A gente, como essas pessoas têm muito contato com o consumidor, a gente construiu um laboratório de linguagem aqui dentro. Porque a tecnologia é importante, mas a linguagem com o consumidor é mais importante do que a tecnologia. Eu sou engenheiro, então eu posso falar sem nenhum tipo de constrangimento. O engenheiro constrói um negócio técnico. A gente precisa botar algumas pessoas que entendam de comportamento para que a tecnologia seja adaptada à necessidade do consumidor. Por isso, dos usos e da criação de confiança no canal. Então, a gente tem feito isso, tem migrado pessoas. E o terceiro é que existem outras coisas que vão surgir com isso, né? Com a advenda, por exemplo, área de curadoria. Não se falava em curadoria para dentro do mercado de tecnologia. Hoje, na companhia, a gente tem em torno de 150 pessoas que só cuidam de curadoria dessa parte toda associada aos motores que a gente tem. Então, vão surgindo outras, como aconteceu com a indústria automobilística, vão surgindo outras coisas ao longo do tempo. Eu acho que, se você me perguntar, vai compensar 100%? Acho que não, porque é a tecnologia, mas eu não acredito que seja uma baixa considerável dizer não vai ter mais absolutamente seres humanos nas pontas. Eu realmente não acredito. Eu acredito nessa migração de função, despertar de novas carreiras, e criação de novos papéis nessa nova matriz de tecnologia dentro da indústria de call center BPO. O que eu vejo um movimento agora mais recente, e a gente tem, onde a gente consegue nos clientes estimular isso, a gente tem, e já tem vários clientes rodando assim, que são os scripts, onde a gente define quais são os guias de conversação, mas não define mais o script. Por quê? Porque isso é parte da mudança de consumidor que a gente falou 20 minutos atrás. Então, falar de uma forma muito roteirizada, e ainda tem, tá, Beth? É um desafio, esse negócio está evoluindo, para determinadas operações, determinados clientes, determinados segmentos, ainda assim tem uma escala maior, mas está havendo uma migração gradativa para o que a gente chama de
direcionamento de comportamento, né? Tem um nome em inglês, mas eu estava tentando procurar a melhor palavra. Direcionamento de comportamento, por quê? Porque a gente diz, olha, esses são os elementos que você tem que considerar numa conversa e você se adequa à forma que o cliente se fala. Por quê? Porque isso, e do ponto de vista de satisfação do cliente, é muito melhor. Quando eu acesso ou por chat ou por voz um determinado atendimento e na outra ponta eu tenho uma pessoa que me escuta e que se adequa ao meu vocabulário, eu me sinto muito mais confortável para falar. E é muito mais resolutivo, porque cria empatia nessa conversa. Então, está cada vez mais migrando para scripts baseados em comportamento. Então, você não tem mais fala, vírgula, não. Você diz, ó, atende, tem que falar como que você está, entende o problema, e aí leva para a discussão baseada na formalidade ou informalidade do consumidor. E desde que você siga uma regra, porque tem que seguir em função da abordagem da estruturação. Então, o que a gente faz? A gente cria uma árvore de decisão de problemas, onde ele ajuda as pessoas que são larga escala a ter um padrão de direcionamento de comportamento, mas cada vez mais a gente tem deixado esse negócio aberto para justamente entrar na formalidade ou informalidade dos consumidores. E é uma mudança, porque a gente fala em humanização dos robôs, cara, e a gente precisa ter o mesmo nível de flexibilidade nas pessoas, né? Porque e isso torna a rotina massiva de você todo dia fazer exatamente a mesma coisa. Então, não dá para dizer que eliminou, assim como no passado tinham muitos gerúndios, acho que a gente conseguiu num trabalho grande reduzir bastante. É um tempo, a gente fez um trabalho grande de formação, porque é adaptado ao inglês, né? Você vai no inglês, funciona, para o português não funcionava, e gerava uma série de comentários não bons sobre o nosso segmento. Então, eu acredito muito que isso está num processo evolutivo. Então, melhorou do ponto de vista de lei, melhorou do ponto de vista de carga, os serviços estão diversificando, ainda assim tem essas questões mais quadradas dentro dos scripts mais definidos e com padrão, mas eles estão cada vez menor, uma vez que o consumidor também já não quer mais muito escutar exatamente a mesma coisa. Quer que você converse pelo menos de igual para igual, respeitando os comportamentos que a gente tem que seguir para cada uma das marcas que a gente representa. Qual?